Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me de hoje. E hoje eu tô com uma dor na garganta, um pouco difícil de me expressar, mas eu espero que vocês sejam pacientes e que eu consiga falar as coisas que planejei falar para vocês e que vocês sintam o amor de Deus nessa aula através dos ensinamentos do profeta Naum, Abacuque e Sofonias. Começando lá em Naum, ele adverte Nínive, né, o reino da Assíria. Nós estudamos um pouquinho sobre o reino da Síria, sobre Nínive especificamente, com o profeta Jonas na semana passada. E o que está acontecendo aqui provavelmente é muitos anos depois que o povo de Nínive se arrependeu. Aqui, Israel já tinha sido destruída pela Assíria e o profeta Naum, ele estava dizendo que o povo de Nínive precisava mudar, porque o Senhor, se eles não se arrependessem, ele destruiria aquela nação. No momento em que esses três profetas, vocês vão ver isso, eles falam sobre os castigos, não apenas de Nínive ou de Israel, mas das outras nações que estavam lá, né? Eles falam dos filisteus, eles falam a respeito da Babilônia, eles falam dos etíopes, eles profetizam contra as iniquidades de todas as nações, mas ao mesmo tempo que eles estão dizendo esses castigos, eles vão sobrevir. Eles também proclamam arrependimento e dizem que o Senhor é misericordioso e que se eles mudarem os caminhos, o Senhor, que é tardio em irar-se, vai afastar todas aquelas consequências. Por isso, vocês vão ser muito abençoados se levarem em consideração, inclusive o Vem Segue-me, ele diz para fazer isso, né? Os ensinamentos de Alma no livro de Mórmon, ao filho dele, que questiona: pai, como funciona esse negócio de justiça e misericórdia, né? Eu acho que não é certo o pecador ser punido e tal. E aí Alma, ele discorre sobre isso. E basicamente funciona por causa de Jesus Cristo. Se não fosse a expiação de Jesus Cristo, nós teríamos que sofrer as consequências de nossos erros, falhas, pecados. Todas essas coisas, cedo ou tarde, viriam sobre nós. Mas porque o Senhor é bondoso, estende sua misericórdia, aqueles que se arrependerem, eles não sofrerão as consequências de seus pecados, porque essas consequências, elas serão sofridas, serão postas sobre Cristo. Assim, as exigências da justiça que preceituam, se você cometer um pecado, você tem que sofrer uma consequência, são transferidas para o Cordeiro de Deus. E nós somos libertados dessas consequências graças a Cristo. Então, entender como ele nos oferece a misericórdia, como a justiça é satisfeita, é um tema que é importante para compreender o que esses profetas estão falando aqui. Ele diz, por exemplo, no versículo 2 e 3, logo do capítulo 1, mostrando esse equilíbrio entre justiça e misericórdia. O Senhor é Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e tem furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Perfeito, é justiça, né? Eles fizeram errado, eles têm que pagar. O Senhor Todo-Poderoso é tardio em irar-se. Ele é misericordioso. Ampliando sobre isso o versículo 7. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Já parou para pensar sobre isso? O Senhor conhece os que confiam nele. O Senhor, meu irmão ou minha irmã que está me ouvindo, te conhece pessoalmente. Ele sabe seu nome, ele sabe seus desejos, ele conhece seus talentos, ele sabe as dificuldades que você está passando. Se você confia nele, ele tem essa atenção especial por ti. O Senhor é bom e ele vai te ajudar. Por isso eu realço também o versículo 13. Agora
Quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Aquelas adversidades que estão te prendendo, que estão te impedindo de progredir, aquele vício, a dificuldade financeira, todas as coisas que parecem ser uma pedra no seu caminho, que são um jugo sobre ti, que são laço, né? E parece que você não consegue progredir ou ser feliz. O Senhor vai quebrar essas coisas no devido tempo e no modo dele, porque ele tem lições importantes para te ensinar, que muitas vezes só podem ser aprendidas por causa da adversidade. Então, aceita o castigo do Senhor, a lição que ele quer te dar, mas lembra que ele te conhece. Ele cuida de você, ele zela, ele é misericordioso e no devido tempo o jugo vai ser removido e ele vai romper os laços da adversidade. Continuando a advertência, o profeta Naum, no capítulo 2, ele diz no versículo 13: Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os seus leãozinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos seus embaixadores. Então, aquela poderosa cidade que tinha conquistado tantos outros reinos, né? Aquele povo da Assíria iam ser destruídos, porque quem eram eles contra o Senhor? Já que eles não estavam se arrependendo, eles iam ser destruídos, como de fato aconteceu. O capítulo 3 continua essas advertências, dizendo que já que eles não haviam se arrependido, não haveria cura para sua ferida, e a chaga era dolorosa. Abacuque é um outro profeta que a gente está estudando, e ele diz no versículo 2, logo do primeiro capítulo: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutará? Até quando gritarei a ti violência e não salvará? Às vezes, nós pensamos que os profetas, eles falam com Deus e o Senhor responde tudo para eles naquele momento, né? Então, é como se você estivesse enviando uma mensagem do WhatsApp e aí Deus já responde no momento seguinte. Você já enviou um texto para alguém numa rede social e a pessoa, ela visualizou, mas ela demorou para responder e você ficou ansioso, você ficou às vezes até bravo. Às vezes acontece conosco, e acontece com os profetas também, de fazer uma oração para Deus. Deus visualiza, por certo, porque ele nos conhece, como eu acabei de testificar para vocês, mas ele não responde. Existe um motivo pelo qual o silêncio divino às vezes é imposto a nós. Isso aconteceu, por exemplo, com o profeta Joseph Smith quando estava na cadeia de Liberty. Eu tive a oportunidade de visitar o lugar da cadeia de Liberty, a réplica que eles fizeram naquele local da prisão. E é assustador, enche de emoção ver aquelas paredes fortes e as privações que eles sofreram naquele lugar. Fora todo o desconforto físico, a injustiça deles estarem lá presos, todas essas coisas que estavam cometendo a ele, né? A comida envenenada, estragada, não tinham lugar para fazer suas necessidades. Fora tudo isso, havia incerteza de onde estavam os santos que haviam sido expulsos do estado, onde estavam as esposas, os filhos dele, sofrendo no meio de um clima muito frio. Então, todas essas angústias vieram ao profeta e ele clamava a Deus e parecia que não tinha resposta, né? É por isso que ele fala lá em Doutrina e Convênios, eu vou abrir aqui. Por isso que ele fala em Doutrina e Convênios 121, dizendo: ó Deus, onde estás? Onde está o pavilhão que cobre teu esconderijo? Até quando a tua mão será retida e o teu olho, sim, teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo e contra os teus servos? O teu ouvido será penetrado por seus lamentos? Sim, Senhor. Até quando suportarão esses agravos e essas opressões ilícitas antes que se abrande teu coração e tuas entranhas nele se compadeçam? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e dos mares e de tudo o que neles há,
que controlas e sujeitas o diabo e o escuro e tenebroso domínio do Seol. Estende a tua mão, que teu olho penetre, que se erga teu pavilhão, que já não se encubra o teu esconderijo. Essa súplica sincera de Joseph Smith é muito parecida com a que nós vemos aqui em Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando gritarei violência? Não salvará? Então, ele estava vendo essas aflições no povo santo, naqueles que procuravam viver sua fé, estava vendo a crescente iniquidade em toda parte, e ele ficou assim muito aflito, assim como o profeta Joseph ficaria, né? E ele continuou questionando Deus: por que razão me fazes ver a iniquidade e contemplas a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. E o Senhor responde para ele lá no capítulo 2, versículo 2, que diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a claramente em tábuas, para que nelas leia o que correndo se passa. Um importante ponto é que os profetas eles têm que escrever a palavra de Deus. Algumas coisas Deus diz, isso você não vai escrever, né? A gente tem visões nas quais os profetas foram impedidos de relatar. Outros profetas escreveram e esconderam essas coisas para que chegasse no devido tempo do Senhor. Mas os profetas geralmente são ordenados a escrever e distribuir essas escrituras ao povo. É o que estava acontecendo aqui em Abacuque. Então ele começa a revelar a Abacuque sobre o que ele tinha questionado. E ele diz uma coisa muito bonita aqui no versículo 4. O justo pela sua fé viverá. Olha só, Abacuque recebeu a visão de que Deus iria destruir as nações iníquas, inclusive o reino de Judá. E apesar dessas destruições serem proclamadas, e Abacuque vê que o povo não estava mudando seu comportamento, então aquelas destruições por certo viriam, o Senhor testificou: o justo pela sua fé viverá. E foi isso exatamente que aconteceu. Porque embora a Babilônia tenha destruído Jerusalém, os justos foram preservados. Nós vemos a família de Leí e de Ismael fugindo, indo para a terra da promissão. Nós vemos alguns outros sendo poupados, como Daniel, Ezequiel, e vão ser escravos na Babilônia, mas são poupados, e no devido tempo o Senhor os retira de lá e os faz voltar. Então, a fé realmente preserva eles. E outra coisa, mesmo que justos tenham morrido nessa ocasião, né, o Senhor ainda assim faz com que eles vivam eternamente ao lado dele. Porque às vezes a pessoa ela pode ser muito justa, guardar todos os mandamentos, um final trágico acontece. Eu pus trágico entre aspas, porque não existe tragédia na morte do justo. Todos eles são salvos no reino de Deus. Nós vemos tragédia no pecado, não na morte do justo. Versículo 13. Eis que porventura não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Aquele profeta também viu que no futuro, quando o Senhor voltasse e todos os reinos dos homens fossem destruídos, o milênio seria estabelecido e a terra se encheria do conhecimento do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo. Assim, ele vai falar vários ais aqui, especificando quais são as iniquidades do povo. Eu separei o versículo 15, porque eu quero falar sobre um tema específico que tem sido uma praga em nossos dias. Diz assim: ai daquele que dá de beber ao teu próximo. E eu não estou falando apenas da embriaguez por álcool, das drogas, nada disso. Eu estou falando do que ele vai dizer em seguinte:
Em seguida, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Então o povo naquela época dava de beber a pessoas para que eles fossem explorados, às vezes para zombar da nudez, né, do próximo, e algumas vezes para satisfazer apetites ilícitos. E isso acontece em nossos dias, porque nós acabamos nos embebedando, e se não por álcool, né, por busca de prazeres, e acabamos vendo a nudez do nosso próximo. A pornografia é um grande mal em nossos dias. E algumas pessoas pensam que não são viciadas em pornografia porque vê apenas um pouco. Ou, isso não é uma pornografia muito pesada, eu posso ver, né? Mas quando nós somos expostos a essas coisas, nós temos que imediatamente nos afastar delas. Assim como José do Egito fugiu da mulher de Potifar, nós também precisamos fugir. Desligar a tela do computador, jogar o celular para o lado, fazer o máximo para essas coisas não ficarem na nossa mente. Lembra, um passarinho pode pousar na sua cabeça, não significa que você precisa convidar ele para ficar lá e fazer um ninho. Então, todos nós estamos expostos a coisas que não queremos ver, músicas que não queremos ouvir. Às vezes aparece alguma pornografia vindo que nós não estávamos querendo ser expostos àquilo. Agora, se nós começarmos a dar atenção, se nós começarmos a procurar essas coisas, nós seremos culpados desse pecado. A pornografia atualmente é uma praga como nunca vimos. Ela está separando as famílias, está destruindo vidas. Ela distorce nossa percepção das pessoas e do que é o amor verdadeiro. Sabia no fundo do meu coração. Tenho um problema. Eu sabia que tinha algo de errado. Aí descobri que ele estava viciado em pornografia. Na verdade, procurei minha esposa para conversar e contar-lhe que estava me esforçando e queria ajuda. Decidi que faria o que fosse necessário. Nosso bispo foi um grande apoio para mim e para o Troy. Procuramos ajuda profissional e me explicaram tudo o que estava acontecendo. Estava pronto para falar, começar a contar tudo sobre a minha dependência em todos os detalhes. Foi difícil. Tudo veio à tona, todas as escolhas e decisões que ele fizera decorrentes de sua dependência. E levei isso para o lado pessoal. Naquele determinado momento, iniciava meu processo de recuperação. Isso a colocou bem no início da recuperação. A angústia e a dor eram tão intensas que, se não acertássemos as coisas, teríamos que nos separar. O processo de cura dos efeitos da pornografia é muito demorado. E a situação de cada pessoa é única. Nós precisamos ter fé que o Salvador nos conhece e está ciente de nossa situação. Ele sabe como curar-nos e curar aqueles à nossa volta. Demorou um pouco. Acho que eu só precisava ficar sozinha. Mas eu não queria ficar sem ele. E eu estava lendo em Moisés, capítulo 7, sobre Enoque. E ele viu Satanás, e este tinha uma grande corrente na mão que cobria de trevas toda a face da terra. E ele olhou para cima e riu, e seus anjos rejubilaram-se. Quando li essa escritura, percebi que o adversário estava rindo de mim, do Troy e de sua dependência. Eu não queria mais lhe dar um motivo para rir. Queria resgatar minha família e meu
Nosso Pai Celestial ama cada um de seus filhos. Ele sabia que os efeitos da pornografia seriam a praga de nossos dias, então ele providenciou uma saída. E isto é além da nossa capacidade de compreensão, mas é a pura verdade. Nosso Pai Celestial providenciou um meio para nos resgatar. Lembro ter me ajoelhado e suplicado a Deus para que ajudasse a minha querida esposa. Sabia que a tinha magoado, sabia que ela estava sofrendo. E na mesma oração, também supliquei pelo perdão. O Senhor me ajudou a ver que precisamos um do outro para passar por essa vida e resolver todas as coisas juntos. Ele não consegue superar sua dependência sem mim. E eu não consigo passar esta vida sem ele. O Senhor nos conhece e nos ama. Nós somos seus filhos. Ele sabia que cometeríamos erros. Muitos nem mesmo querem pedir ajuda ao Pai em oração porque sentem que foram longe demais e não têm como retornar. Ele não vai me ouvir. Por que me ouviria? Ele não me ama mais. Nada pode estar mais longe da verdade. Quando o buscamos, Ele imediatamente começa a nos ajudar e a aliviar o nosso fardo. Não há palavras para descrever o que o Senhor fez por mim e por minha família. Nunca tivemos tão próximos. Teria sido uma vitória do adversário se minha família se desintegrasse. Nossa vitória e a vitória do Pai Celestial foi salvar nossa família e permitir que o Salvador salvasse nossa família. Ele tomou um homem quebrantado, um coração quebrantado, uma alma quebrantada, uma pessoa que se odiava, que era autodestrutiva, e ele me curou. Então que possamos fugir da pornografia, assim como fugimos do coronavírus, de uma praga. A gente usa máscara para nos proteger das doenças, né? Nós somos vacinados, nós tomamos remédio. Do mesmo jeito, nós precisamos nos prevenir contra a pornografia. Usa filtro, põe o computador talvez num lugar onde as pessoas possam ver. Os profetas e apóstolos falam muito sobre isso. Se você tem problemas com esse vício, existe ajuda, né? Fala com seu bispo. Existem recursos de ajuda emocional e para vencer vícios que a igreja oferece. Então, vai atrás dessas coisas. O versículo 19 e 20 diz sobre a idolatria. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Porventura ensinará? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Pode ser muito lindo esse ídolo que você levantou, mas não tem espírito algum. Você acha que vai ensinar alguma coisa para você? Vai prover palavras da vida eterna que vão te guiar à salvação? Porém o Senhor está aonde? Está nesses ídolos mudos? Não. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Acho lindo esse versículo 20, mas deixa eu enfatizar o 19 primeiro. Porque a maioria de nós não se ajoelha diante de um ídolo, né? Uma estátua, um objeto de madeira. A gente não se ajoelha diante dessas imagens e faz oração para essas imagens nos abençoarem. Não, a maioria de nós não faz isso. Existem pessoas que idolatram imagens e essas são culpadas diretamente desse pecado. Um pecado que era recorrente na antiga Israel e que inclusive é colocado lá como muito sério, porque entre os 10 mandamentos Moisés disse claramente, né? Deus disse através de Moisés, não farás para ti imagem. Pois bem, embora a maioria de nós não se ajoelhe diante dessas imagens, muitos de nós somos idólatras, porque nós valorizamos carros, casas, carreiras, diplomas, pessoas, nosso corpo e tantas outras coisas nós colocamos acima de Deus. Tudo que a gente coloca como prioridade antes de Deus e seu reino é
uma imagem de fundição, é um objeto de adoração. Então, esses pecados, eles também são nossos pecados hoje. Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos e irmãs, porque se você está direcionando suas forças para algo que não seja o reino de Deus e sua justiça, você está sendo culpado de idolatrar essa outra prioridade. Lembra que o dedo de Deus escreveu, eu disse para vocês, não terás outros deuses diante de mim. O Senhor, que é Deus zeloso e que é cheio de misericórdia, Ele pede que coloquemos em primeiro lugar. Ele tem que estar antes de tudo na sua vida. E se você fizer essas coisas, vai ser conhecido e abençoado por Ele. Agora, o próximo versículo é um dos meus favoritos e eu penso nele frequentemente quando eu estou indo para o templo. Porque quando eu vejo aquele lindo edifício e as palavras, a casa do Senhor, santidade ao Senhor, eu lembro disso. O Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Acabou de acontecer uma tragédia no Brasil, onde um adolescente entrou em 2 escolas e matou professores. E uma das professoras é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Ela não está morta, pelo que eu sei, está em um estado gravíssimo, levando muitos tiros. E uma das irmãs que está no grupo me disse: Lucas, se você for no templo, coloca o nome dela no templo. Eu fiz um vídeo então no Instagram de como colocar o nome do templo. Mesmo que você não vá no templo, existe um recurso no aplicativo Ferramentas de Membro, onde você pode colocar o nome das pessoas no templo. E qual é a diferença, meus irmãos, de dobrar os joelhos e orar na sua casa e de orar no templo? Eu fiquei pensando sobre isso de manhã, né? Deus, Ele nos ouve. Antes mesmo de pronunciarmos alguma palavra ou orarmos em pensamento, Ele já conhece todas as coisas, né? Mas Ele nos ouve em qualquer lugar. O profeta Amuleque, que ensinou que o Senhor ouvia ele quando estava no campo, quando estava na casa, Ele ouve em toda parte. Mas, pensa no seguinte: se você quer falar com seu pai e você fala por telefone, faz um pedido para ele, seu pai com certeza vai te ouvir e vai procurar atender aquele seu pedido. Mas não é diferente quando você vai na casa do seu pai e vê face a face e faz esse pedido para ele diretamente? O templo é um lugar sagrado que foi reservado e separado do mundo. Quando nós entramos no templo, sendo dignos, nós temos o privilégio de estar diante da presença de Deus. E os templos são literalmente a casa de Deus, porque Deus visita seus templos. Então, quando irmãos que são fervorosos, que cumpriram os requisitos para ser dignos de entrar no templo, se unem num ciclo sagrado, numa ordenança sagrada, eles fazem oração em favor dos aflitos. Essa oração, ela tem um poder muito maior do que se feita fora do templo. Então, é importante que oremos em todos os momentos e o Senhor, Ele conhece a oração dos justos, que pode muito em seus efeitos. Mas, meus irmãos, a oração dentro do templo, ela tem esse poder especial e ela vai direto ao trono de Deus. Vamos colocar o nome dessa irmã e de outros entes queridos, parentes que estão precisando de ajuda. Eu vou deixar aí para vocês o nome dela, para que nós possamos oferecer orações e jejuns por ela e pela família nesse momento difícil. E falando sobre o que essa família está passando, inclusive, essa
esse versículo ele é mais significativo, né? O justo pela fé viverá. Você pode pensar, ela era uma membro fiel da igreja, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? O Senhor não podia ter impedido aquele jovem, seja lá o que estava na cabeça dele, né? De fazer uma coisa dessas, de ferir assim essa mulher fiel? O Senhor certamente poderia ter impedido que isso acontecesse. As razões pela qual não fez pertencem somente a Ele. E nós temos que viver pela fé. Lembra, Sandraque, Mesaque e Abidnego, eles foram poupados de ser queimados pelo rei da Babilônia. Diferente destino teve Abinadi, que foi queimado diante do rei Noé, o rei Nico do livro de Mórmon. Abraão foi poupado de ser sacrificado por um Deus falso. Mas 3 moças fiéis da época de Abraão, que preferiam guardar a lei da castidade em vez de participar de rituais iníquos, foram assassinadas. Por que que algumas vezes Deus poupa o justo de certas aflições, e em outras vezes permite que eles sofram tanto? Eu não sei a resposta, mas o que eu sei é aquilo que já disse a vocês. Deus nos conhece. Ele sabe que as aflições elas se revertem para o nosso bem se nós tivermos fé nele. Então, nessa ocasião e em outras, vamos confiar em Deus, porque Ele pode nos livrar dos nossos laços, mas Ele também pode usar essas adversidades para nossa salvação. O próprio Senhor Jesus Cristo, o homem mais puro de todos, que viveu em perfeição, que de sua boca nunca saiu algo ruim, que ele nunca agiu para prejudicar alguém, que só tinha pensamentos elevados e que só fortalecia as pessoas. Ainda assim foi o que mais sofreu. E essas injustiças produziram a salvação. Abacuque 3. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus, a terra encheu-se de seu louvor. Dia virá em que nós vamos reconhecer isso, que o Senhor, Ele cobriu os céus e que a terra encheu-se de seu louvor. Ele não faz nada que seja para nosso mal. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o teu pescoço. O Senhor é o nosso Salvador. E aqui o profeta testifica que Ele vai enviar justiça. 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, regozijar-me-ei no Deus da minha salvação. Então, meus irmãos, ainda que as bênçãos da fidelidade não se mostrem imediatamente, você vê, a figueira não floresceu, não teve fruto na vide, o produto que produziu decepcionou, os campos não tinham mantimento, as ovelhas foram arrebatadas, foram furtadas, os currais não tinha vaca. Então, mesmo guardando os mandamentos, algumas bênçãos parece que não estão vindo, pelo menos não do modo que você pensou. Todavia, Abacuque e aqueles que são fiéis e confiam no Senhor podem dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor, regozijar-me-ei no meu Deus da minha salvação. Como é possível que, apesar da adversidade, nós tenhamos alegria? Isso é possível por causa da fé, da esperança que temos em Jesus Cristo. Ele nos envia uma paz que excede todo entendimento. As injustiças da vida não podem roubar a alegria dos santos. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Porque Abacuque 3 é um poema lindo que
podia ser cantado, né? Então ele termina assim para mostrar que o que ele está falando aqui ele pode ser objeto de uma música, de um hino. Mas, embora não nos soe como hino por causa da tradução, ainda assim é linda as palavras dele aqui, dizendo que o Senhor é a minha força. O Senhor é a sua força. Precisamos confiar neles, meus irmãos e irmãs, porque os momentos de dificuldade, eles vão vir. E se nós não estivermos agarrados na barra de ferro, nós não vamos sentir essa alegria e essa paz. Sofonias, ele testificou na época de Josias, rei de Judá, e ele diz o seguinte: eu indubitavelmente hei de arrebatar tudo de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, sem dúvida, o Senhor vai cumprir a promessa dele de destruir as nações iníquas. Ele vai, na verdade, destruir o mundo inteiro para que o mundo seja renovado, receba a glória paradisíaca e ele possa reinar pessoalmente nessa terra, inaugurando o milênio. O 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Lembra que eu falei, o Senhor está no seu santo templo? Cale-se toda a terra. Mais uma vez, essa mensagem forte, né? Cale-se, ou seja, tenha reverência, porque o Senhor vai voltar. Aí o versículo 8 é outro ponto doutrinário que eu queria conversar com vocês rapidamente, que diz assim: todos os que se vestem de trajes estrangeiros. O recato, ele tem sido desprezado nesses dias, mas o recato e a modéstia são um símbolo do povo de Deus. Algumas pessoas me perguntam sobre os padrões de vestimenta. Nós temos um novo para-vigor da juventude, força aos jovens, alguma coisa assim ficou na tradução. E o antigo para-vigor da juventude, que eu cresci sobre esse para-vigor da juventude, dizia regras bem específicas sobre os padrões de aparência e vestimenta. E aí algumas moças, elas me perguntam, né, quando assistem o vídeo, sobre isso. Lucas, nós podemos usar esse traje de banho ou tem que ser aquele traje de banho? Rapazes me perguntam com relação à academia. Lucas, você pode usar essa roupa na academia? Um shorts mais curto, uma camisa regata? São perguntas assim específicas sobre a aparência e o recato. Algumas são até sobre o Garment Santo, que é uma roupa sagrada que nós colocamos depois que nós fazemos convênios no templo, para que nós possamos lembrar daqueles convênios e para que essa vestimenta seja um escudo e proteção contra o poder do inimigo de toda a retidão. Nós vivemos por princípios. O profeta Joseph Smith disse: ensino princípios corretos e eles governam a si mesmos. Falando sobre o Garment, lembra quando eu estava no CTM e o presidente do CTM, que já havia sido presidente do Templo de Madrid, Espanha, ele disse que conviveu com autoridades gerais e que jogava tênis com algumas dessas autoridades gerais, líderes da igreja, né? E alguns desses líderes da igreja removiam os garments para poder praticar o esporte. Outros não removiam os garments. E ele ensinou aos missionários que era uma decisão pessoal deles, ao praticar esporte, se deviam ou não remover os garments. Portanto, é uma decisão pessoal sua. Lembra que os garments têm que ser usados dia e noite, conforme instruções que recebemos no templo. Mas que existem certas ocasiões em que você pode removê-los, por exemplo, para nadar. Você não vai nadar com os seus garments. Ou, no caso, eu entendi que praticar certos esportes era necessário que eu removesse eles. Não apenas para proteger que outras pessoas que não entendiam os meus padrões vissem aqueles garments, mas porque certos movimentos e certas
era o melhor treinar sem eles. Seja a sua decisão usar os seus garments ou não durante o momento de treinamento, de esporte, você não pode julgar outra pessoa que decide não fazer isso. Lembra, muito depende do entendimento pessoal da pessoa sobre os convênios e o que ele escolhe fazer ou não. Também não é certo você basear suas decisões nas minhas decisões ou de outros. É algo que você tem que conversar com Deus e tentar entender, Senhor, me ajuda a utilizar essas roupas sagradas de maneira apropriada. Se você tiver dúvidas específicas, você pode falar com a presidência do templo, com seus líderes do sacerdócio, e eles vão te ajudar. Com relação ao recato dos jovens, mesmo quando nós praticamos esporte, enfim, a ocasião exige que nós usemos uma roupa diferente do que estamos acostumados no dia a dia, nós temos que lembrar do recato. Então, moças, quando vocês vão numa festa, muitas vocês querem parecer bonita e às vezes mostrar mais o corpo, mas vocês têm que pensar, nessa festa não vai estar apenas as minhas paqueras, vai estar também o Espírito Santo, ou não? Será que o Espírito Santo não vai estar presente naquela festa? Se ele não estiver presente naquela festa, por que você está indo? Tenta se vestir de uma maneira que seja condizente com as crenças que você tem. Porque o salva-vidas, ele não se veste igual aos outros banhistas. Ele tem que se vestir diferente para as pessoas perceberem. E nós somos salvadores do Monte Sião. Nós precisamos nos vestir diferente. Com relação a mim, se vocês forem na minha rede social, vocês vão ver que existem bastante conteúdo relacionado à academia. E na academia eu uso roupas apropriadas à academia. E mesmo assim eu procuro não enfatizar o meu corpo de modo a ser sensual, porque essas coisas elas não convêm ao discípulo de Deus. Mas o que eu quero fazer é me aperfeiçoar fisicamente. E existe uma parte das minhas redes sociais em que eu dedico à nutrição, a esportes. Então, eu quis trazer esse assunto não só pelas críticas que eu recebo com relação a isso, mas que nós não podemos nos vestir com trajes estrangeiros. Nós temos que nos vestir com os trajes da retidão. E não há regras específicas hoje no Vigor para a Juventude, não obstante existem princípios que são sempre verdadeiros. E esses princípios são modéstia e recato. E não há mal de você querer se vestir bem. Eu não sou muito bom de me vestir bem, mas existem pessoas que têm esse talento de se vestir bem, né? E isso não é errado. Mas o que me parece desviar da conduta é quando nós vamos atrás dos modismos, dos extremos, e esquecemos que o nosso valor ele não está nas coisas físicas, na aparência, no que é temporal. O nosso valor ele está no espírito. O Senhor olha para o coração. Então, vamos pensar sobre todas essas coisas. Eu sei que são temas delicados e que muito mais poderia se falar sobre isso, mas esse ponto específico talvez seja objeto da sua reflexão na semana. E eu convido você a pensar sobre isso. Você está se vestindo com trajes estrangeiros, trajes de nações iníquas que não representam o Senhor, ou as pessoas do mundo conseguem ver em você alguém que segue os padrões do Evangelho. Um outro ponto interessante está no 12. O Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Isso aqui, na verdade, é uma frase dos iníquos. Muitas pessoas dizem isso no seu coração hoje em dia. O Senhor não faz bem nem mal, né? Se o Senhor existe, ele não está se importando conosco, né? Ou, se o Senhor existe e se importa, ele não recompensa nem com bem nem com mal. Qualquer que seja a filosofia que essas pessoas elas têm, está errado. O Senhor, ele recompensa o justo e amaldiçoa aquele que é injusto. O Senhor, ele está atento ao que está acontecendo, e dia virá em que todos terão que prestar contas a ele. 14. O grande dia do Senhor está perto. Perto está. E se apressa muito. Sim, a voz do dia do Senhor amargamente clamará ali o valente.
Então que nós possamos estar preparados para esse dia de vingança que vai vir. O versículo 16 eu separei porque na época em que as torres gêmeas foram derrubadas pelo atentado terrorista, algumas pessoas usaram essa passagem para dizer que Sofonias tinha profetizado a respeito do que aconteceu lá. Diz assim: dia de buzina e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Eu não vejo um cumprimento dessas palavras naquela ocasião específica. Porque lembra que ele está falando contra as nações de seu tempo. Mas é verdade que os profetas falam de maneira dual e que muitos dos temas deles se aplicam aos últimos dias. Especialmente aqui depois do versículo 14, quando ele fala sobre o grande dia do Senhor, que é o grande e último dia da segunda vinda. Então, pode ser que fale daquilo lá, eu não sei. Eu pessoalmente não gosto de vincular esse versículo 16 a um evento específico que aconteceu, né? Porque ele fala torres altas, de World Trade Center eram torres muito altas, uma das maiores do mundo, e que aconteceu essa tragédia. Porque nós teríamos que acusar os Estados Unidos de grande iniquidade se nós fizéssemos isso. Se você está preparado para julgar um povo inteiro assim, né? Lembra que o julgamento é de Deus. É claro que há iniquidades nessa terra, que eu estou vendo agora com os Estados Unidos, como há iniquidades no mundo todo. E certamente havia muitas pessoas boas naquela ocasião. Então, muito cuidado para fazer essas associações. Lembra que a doutrina é estabelecida pelos profetas e nenhum dos profetas do nosso tempo usou essa passagem para se referir especificamente ao World Trade Center. O capítulo 2 de Sofonias diz: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então o Senhor diz que nós devemos buscar a justiça, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará retornar ao seu cativeiro. Do seu cativeiro. Aqui ele está falando no versículo 7 da coligação. Nos últimos dias, o Senhor fará seu povo santo voltar do seu cativeiro. Vocês perceberam isso? Como o Velho Testamento, ele testifica de 3 temas. Sempre, todos os profetas, sempre toda a aula que a gente está dando aqui, eles falam desses 3 temas. Eles falam sobre Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório. Os profetas falam sobre os últimos dias, quando a restauração e a coligação vão se efetivar. E eles falam também do grande último dia e a segunda vinda e o milênio. Esses 3 temas estão presentes em todos os livros do Velho Testamento. Eu acho incrível como eles olhavam para o futuro com fé. O Sofonias 3, versículo 1. Ai da rebelde, da contaminada, da cidade opressora, não obedeceu a voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Que essa não seja uma acusação contra nós. O Senhor, teu Deus, está em teu meio, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Mais uma vez, a palavra calar, né? Ela aparece aqui. Nós vamos nos calar por causa do amor do Senhor, reconhecendo que Ele está no nosso meio. Os entristecidos por causa da assembleia solene congregarei, para que a afronta foi um peso. Eis que naquele tempo desfazerei todos os seus opressores, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e farei deles um louvor, e um monte em toda a terra, em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei para cá, a saber, no tempo em que vos recolher. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, a coligação prometida vai acontecer. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por terem estudado comigo esses livros do Velho Testamento. Livros pequenos, mas têm ensinamentos tão importantes para os nossos tempos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Testifico que as coisas que esses profetas ensinaram são verdadeiras, que nós precisamos nos voltar a Deus, nos arrepender e ser constantes no cumprimento dos seus mandamentos. Eu sei que o justo viverá pela fé. Nos momentos difíceis que estão para vir,
o Senhor vai estar no nosso meio. Eu testifico que Ele está no seu santo templo. E o sentimento de reverência que tenho ao considerar essas coisas me faz me calar. Então convido vocês a irem mais frequentemente no templo, aprenderem sobre essa investidura que Ele derramou aos seus santos e oferecerem bênçãos de salvação a outros que não tiveram essa oportunidade. Obrigado por assistirem esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Até mais.